Boa noite a todos. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou falar um pouquinho do Matheus para vocês. Matheus Macedo, primeiro brasileiro a concluir bacharelado em medicina e cirurgia ayurvédica na Índia. Dani, Cris, podem mandar aviãozinho. Dani, boa noite, meu amor, minha amiga querida, terapeuta maravilhosa, astróloga, consteladora familiar, mandando aviãozinho para todo mundo assistir o Matheus, gente. Matheus entrou. Oi, Matheus. Quer tomar uma água, Matheus? Tadinho, ele tava dando uma mentoria agora, gente. Eu vou falar dele, vou chamar ele, mas vou falar dele antes. Saudades também, Dani. Podem mandar aviãozinho para todo mundo. Eu acho que eu convidei duas pessoas. Meu Deus do céu, tem que cancelar uma. Cancela. Cancelei. Tô aqui. Estamos aqui? Matheus, tudo bem? Eu falei Olá. assim, Matheus, não quer tomar uma água? Você estava dando uma mentoria agora. Eu falei, gente, Mas Matheus está dando uma mentoria. foi só meia horinha. Eu falo durante 4 horas e meia, 5 horas sem parar. Tudo bem? Tudo Aí ótimo. eu tava escutando, eu falei, eu faço parte desse formigueiro, né? Que Faz, coisa boa. faz sim, Eu faz. faço parte desse formigueiro. E aí eu ia falar um pouquinho de você aqui pro pessoal que tá entrando, tá chegando devagarzinho, né? Né, Sim. professor? Me tira uma dúvida primeiro, porque a gente não se conhece presencialmente. Eu te chamo de Sim. Ana, Carol, Carolina, Ana Carolina. Como é que eu te chamo? Matheus, eu adoro que me chame pelo meu nome, Ana Carolina, mas você pode me chamar do jeito que você quiser. Me Não. chamam de tudo. Carol, Carolina. Meus pais, quando estão bravos, Carolina. Mamãe e papai. Quando não estão, é Carol, né? Amigas chamam de Ana, de Aninha, Carolzinha, enfim. Essa coisa de ter um nome composto, né, é muito engraçado. Então, assim, surgem, além do nome composto que a criatura tem que aprender a escrever, né, na escola, você ainda surgem 1 milhão de apelidos em torno dos dois nomes, né? Posso te compartilhar uma coisa, então, que não é todo mundo que sabe, porque minha mãe tá aqui na live agora. Você sabia que eu. Oba, eu sabe que eu falei com ela, né? Você não sabe disso, que eu falei com a Cris, né? Ela Não. falou, vou falar com Deus. Eu falei, poxa, Cris, dá uma entrada. Ela, vou falar com Deus. Eu achei tão fofa. E Ela é eu maravilhosa. comecei a seguir a Cris porque você estava outro dia comendo um prato e aí você compartilhou, né? Você estava comendo... Outro dia não, tem tempo, tem uns meses já. Você Sim. estava comendo um prato. E aí eu falei assim, olha que danado. Ele fala pra gente comer 2 vezes por dia e não comer à noite para a gente dormir bem, e ele tá matando esse estrogonofe de castanha com palmito da mãe, desse tamanho. Tá uma Aí eu delícia. comecei a seguir. Não, ela cozinha que assim, você tem água na boca, você saliva, né, de ver ela cozinhando, é uma coisa de doido, né? Enfim, mas compartilha, Matheus, antes da gente falar de você aqui, para esse pessoal que está Você, entrando. você sabia que eu tenho nome duplo também? Não, não sabia. Você quer, Conta pra gente. você quer chutar qual é o meu nome duplo? Alguém aí sabe nos comentários? Que isso não é uma informação que a gente divulga, né? E foi minha Olha mãe lá, que me deu. formiguinha e foguinho. Tá o pessoal botando formiga e foguinho aqui, que fofos. Eu também sou formigueiro, faço parte do formigueiro. Aliás, o nome da comunidade é formigueiro, né? Para quem não sabe, né? Exatamente, exatamente. Milagre é formigueiro, gente. É Isso. isso. Culpa do seu pai, ela tá dizendo que meu nome é duplo por culpa do meu pai. Ana Qual é o Carolina, nome do seu pai, professor? eu vou te chamar de Ana Carolina e aí você vai ter que me Adoro, chamar pelo meu nome adoro. duplo agora. Não, professor Matheus. Então, minha mãe e meu pai me chamaram, a Tati Pepedoula acertou, de Matheus Matheus Henrique. Henrique. Exatamente. Matheus Henrique, ó. Eu não chutei, escreveram e aí São eu, duas, eu são fui. duas. Sérgio Matheus, Silvia Rodrigues. Sérgio Matheus seria puxado. Matheus Henrique Não, são duas pessoas. São duas pessoas, não é uma só, não, mas é isso. porque um queria um nome e o outro queria outro nome ou combinaram? O meu pai, ele tem um gosto muito dúbio para nomes, né? Então, Sim. a minha mãe sempre trazendo bom senso para a família, falou que meu nome é José Matheus. Matheus.
José Mateus, Mateus Ainda José. estão falando o nome. Gente, já falou o nome certo. É Matheus Henrique, tá? Não É vão isso. mudar o nome da criança. Não vão Porque mudar o nome da criança. o meu pai, ele também é Henrique. E aí ele queria passar o Henrique para frente, né? E aí a minha mãe queria que meu nome fosse Mateus. E aí ficou, eles não chegavam num compromisso, então botaram Mateus Henrique mesmo. Que maravilha. E aí Bom, me conta, Matheus Aninha, como é Henrique, que eu posso ó, servir a tua galera e a tua comunidade hoje? Matheus Henrique, vulgo, né? Matheus Macedo. Vulgo Mateus Foi o Macedo. primeiro, é, foi o primeiro brasileiro a concluir bacharelado em medicina e cirurgia ayurvédica na Índia. Me corrige, tá, professor, se eu errar Claro. alguma coisa aqui que eu escrevi. Para isso, ele teve que estudar, além dos idiomas já que ele fala, porque ele já viajou o mundo inteiro, para quem não sabe, mais 3 idiomas, né? Hindi, sânscrito e, não Gujarati. sei pronunciar, Gujarati. Ok. Ele viveu 7 anos na Índia e lá ele criou. Foi na Índia que você criou o Vida Veda ou foi em Portugal? Não, foi da Índia, foi na Foi metade. na Índia. Inclusive. Uau, muito bom. Sozinho, Matheus, você teve essa ideia? Você se juntou com um grupo sozinho? Você. Não, não foi sozinho, foi atendendo a pedidos, né? A minha irmãzinha, principalmente, que falava, ela, a Yasmin, né, que é uma das minhas irmãs, ela sempre perguntava, né, coisas, né? Tipo, e a minha mãe também. E aí quando eu respondia, que eles brincavam que eu era meio que o Google, elas falavam, se quer saber alguma coisa, pergunta pro Matheus, né? Porque eu sou muito nerd, né? Eu adoro estudar coisas diferentes. E aí, quando elas perguntavam alguma coisa, a Yasmin, ela falava assim, cara, você tinha que botar isso na internet. E eu Que não gostava de legal. redes sociais nem nada disso. Mas por causa da Yasmin, eu comecei a pensar, tá bom, vai, vou colocar essas coisas na internet então. E aí eu comecei a filmar uns vídeos, botar no YouTube, e aí as coisas foram virando o que são hoje. Já tem um tempinho. Gente, eu não vou aceitar a solicitação de outras pessoas para participar da live. Hoje é só com o Matheus. Maravilhoso. Desculpa. Às vezes o pessoal quer participar, às vezes, se quiser botar pergunta na caixinha de perguntas, fiquem à vontade, apesar de que a gente não vai ter muito tempo, mas já tem algumas perguntas, né? Legal. Então, Matheus, eu sei, né, porque estudei, que tem 3 pilares, né, do Ayurveda, né? Sim. Mas o Vida Veda tem 4 pilares. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar disso também, né? Legal. Qual é esse quarto pilar, né, do Vida Veda? Olha que legal. Você também faz parte da Academia de Ayurveda da Índia, né? Para Da palestras Ayurveda internacionais. de Bangalore. E vamos começar já. Eu falei um pouquinho antes, eu estava fazendo um teste, e eu falei um pouquinho que eu estava conversando com um grande amigo meu, que é o Rodrigo Lima, que é vocalista do Dead Fish, a música internacional. Legal. E aí eu mandei para ele vai assistir a live, se ele não puder assistir agora, se ele já não entrar, ele vai assistir depois. Legal. E aí eu mandei, né? Falei, Rodrigo, eu vou conversar com o Matheus e tudo, que ele tem uma filha que tem intolerância à lactose, que é a Alice. Aí ele falou, Carol, ele me chama de Carol. Ele falou, Carol, você sabe que o primeiro médico da minha filha foi um médico ayurvédico? Eu falei, uau! E eu tô, assim, querendo conversar e procurar outras pessoas. Eu falei, olha, tem uma comunidade super nice aqui e que eu acho que vai deslanchar, né? Já deslanchou, mas assim, vai deslanchar para quem não conhece, né, esse mundo, né? Eu tô no Vedanta, no yoga já tem 20 anos, mas muita gente não sabe nem o que que é yoga. Porque Sim. as pessoas falam, não tem a menor paciência para fazer yoga, né? Porque eles acham que é yoga você sentar e ficar. Sim. Não, isso não é yoga, né? E tá tudo certo. Então, Sim. acho que a gente ainda tem um público muito grande para alcançar, né, Matheus? E eu Claro. sempre convido, assim, as pessoas que eu acredito realmente que estão aqui para fazer diferença no mundo. E você é uma delas, né? Você é uma delas, assim, eu fico muito, muito honrada de estar aqui conversando com você, porque, obviamente, e eu já vi isso no Vida Veda muitas vezes,
você tem suas consultas e cursos particulares e que tem um certo valor e tudo, até porque os cursos que nós, professores, fazemos são caríssimos, né? As pessoas não têm ideia, né? De que a gente viaja para fazer cursos, tem um custo, enfim. Sim. Mas que você sempre disponibiliza, sempre. Na sua página, se forem lá agora, nesse momento, eles vão entrar, com certeza vai ter um curso gratuito para quem quiser conhecer o Ayurveda. E na internet, na comunidade do Vida Veda, também tem inúmeros vídeos, né, disponibilizados para as pessoas. Ah, não tem que pedir perdão, vamos ler aqui agora. Peraí. Perdão. Chegar assim. Eu moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Estou gestante de 8 meses, grávida de alto risco. Meu amor, depois a gente conversa, tá bom? E uma boa hora para você. Cuida do neném. Agora não é horário, não é hora de você se preocupar com isso, né? Vai ficar tranquila. Vai lá na comunidade do Vida Veda que o Caio tem umas meditações lá, né? Tem umas coisas legais para você fazer para você ficar mais tranquila aí, para você ter o filho mais tranquilo, tá bom? E é isso, Matheus. Acontece isso do pessoal vir pedir muitas coisas, né? E aí o que eu estava falando era justamente isso, que você sempre, para quem não pode, você sempre disponibiliza algo, né, novo. E essa semana também vendo seus stories. E agora você vai começar a falar, professor. Já falei muito. Eu vi que tem uma novidade do SUS aí, né? Uau! Olha só, gente, tá vendo como é que dá para todo mundo participar de alguma forma? Quem quiser, né? Quem tiver interesse, porque assim, as ferramentas estão aí. E aí é isso. Doutor Matheus Macedo, Matheus Henrique, aí eu queria que você falasse, se você quiser começar a falar desse quarto pilar do Vida Veda, Legal. e a gente vai fazer as perguntas, falar um pouquinho do SUS. Maravilha. Vamos falar sobre isso tudo sim, vai ser um prazer. E o pessoal pode, ó, mandar aviãozinho para todo mundo aqui que quiser participar. Esse horário de 7 horas é meio triste, assim, porque É, muita gente está chegando do trabalho, né? Eu prefiro de manhã fazer live, mas enfim, tá ótimo. E essa live vai ficar gravada, então quem quiser assistir depois, fica à vontade, não é mesmo? fiz live durante muitos anos de manhã, agora a gente faz algumas de noite também. É bom, tem gente que prefere de manhã, tem gente que prefere de noite. É, começando pelo SUS, né? Eu vou ter a honra, né, de esse final de semana passar um sábado e um domingo com 120 profissionais do SUS. A gente disponibilizou 120 vagas, tem 180 pessoas inscritas já, Uau! com uma organização do Viva Rio, que é uma organização aqui do Rio de Janeiro. Então já está lotado. Algumas pessoas mandaram mensagem dizendo eu quero participar e tal. E eu expliquei, né, que não tem como mais, porque já está tudo lotado. Mas eu espero que seja a primeira de muitas, né? Eu no Eu início, também. eu no início desse ano tive a oportunidade Oh, de estar lá no Rio Grande do Sul e dar uma palestra também para o SUS de Nova Petrópolis. Eles pararam a rede pública lá na cidade e tivemos uma manhã inteira para conversar um pouquinho com os profissionais de saúde. Foi muito lindo. Agora eu vou falar com a galera do SUS do Rio de Janeiro. Acho que em novembro eu vou a São Paulo palestrar num congresso de yoga. Mês que vem eu vou a Bonito. Então, assim, tem muito interesse, né, pipocando por aí. Agora que eu tô no Brasil, né, porque antes eu não morava. Me mudei para o Brasil tem 4 meses oficialmente, que eu tô morando mesmo aqui. em E, Paraty, no exato, sítio. no sítio E Ayurveda, os cachorros estão lá, os nenéns? Os nenenzinhos estão lá ainda? estão lá, estão lá. Você falou que ia doar, mas não doou nada, né? Se apegou, né? As crianças. Bom, pelo visto, vai acabar ficando lá com a gente mesmo, porque a gente vai, aos poucos, vai criando laços, vai criando afetividade, e aí é difícil, né? Gente, é muito lindo, né? O Matheus acorda, ele vai primeiro pro Rufus, né? É, Que é o mais antigo, na verdade, é um cachorro que ele adotou, velhinho, que é a coisa mais linda, e ele é que é muito apaixonado fofinho, por né? você, né, Matheus? Ele, Ele é seu seguidor.
Ele é seu seguidor, ele te adotou, né? Assim, você é o pai dele, você sabe disso, né? Você tem ciência disso, A né? gente tem uma. Depende de quem fica mais tempo dando comida. Por exemplo, agora eu tô no Rio de Janeiro já tem 2 semanas e o Caio ficou lá cuidando dele. Aí ele vai se aproximar Ah, do Caio. Mas ele é. A gente brinca que ele é uma mistura de Rottweiler com gambá, né? E ele é oh, muito. meu Ele é muito. Porque ele tem um rabinho de gambá, mas ele é todo Rottweiler. Deus. Ele é É. bonitinho. Eu começo pelo Rufus, depois dou comida para as gatas, depois vou falar com as pequenininhas novas, né? Com as bonitinhas. Então vamos ver. Ah, a Docinho é uma fofa também, né? É, é. Então, assim, a gente que te acompanha, a gente conhece a bicharada, até os pássaros, né? A gente já conhece todo mundo. Exatamente, exatamente. Então, aí esse Sim. fim de semana eu vou ter essa oportunidade de passar um sábado e domingo. A gente vai, eu chamei dois, na verdade, três pessoas para me ajudarem nisso, né? O Dr. Ricardo Balsimelli, que é um médico moderno, a Bruna Fornazari, que é uma nutricionista, e o Caio, que é o professor de yoga do Vida Veda, né? Do Yogalaya, e que é a nossa escola de yoga. E a gente vai ensinar para eles 4 pilares da saúde aplicado à prática, né? Clínica deles no SUS. Então, como é que você pode levar esse conhecimento tradicional do Ayurveda e aplicar ele? Ó, sou profissional de saúde do SUS do Rio de Janeiro, tenho muito interesse em saber sobre isso. Aí, ó, o Matheus está falando agora É, que ele Inês. vai dar esse fim de semana o curso que já lotou, né? São para 130 pessoas, tem 180 inscritos, Exato. mas que esperamos que isso volte a acontecer mais vezes, né? Tá lá nos meus stories. Se quiser saber mais, Inês, tem todos os detalhes lá nos stories. Você pode entrar em contato com a Viva Rio e pedir. De repente, se você solicitar, a gente faz um novo treinamento desse mais para frente. Ele é um treinamento gratuito, a gente não ganha nada fazendo isso, é só mesmo uma doação do nosso tempo e da organização do Vida Veda para melhorar o Sistema Único de Saúde brasileiro, que é um compromisso que a gente tem mesmo no VV, né? Eu quero ver esse sistema poder atender todo mundo, né, com a Ayurveda, na verdade. Então, acho que essa é a história do treinamento do SUS. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Vou prestar prova, inclusive, para o mestrado, que eu decidi estudar na Fiocruz e vou estudar política de saúde pública. Eu quero me especializar cada vez mais em política de saúde pública para poder, né, afetar positivamente a saúde de cada vez mais pessoas. O Ayurveda é um sistema milenar de saúde pública, né? Então, se eu conseguir cada vez mais entender, né, o que está acontecendo com a saúde pública no mundo e trazer, né, novidades e tal para o Brasil, né, eu acho que vai ser muito interessante, especificamente em relação ao Ayurveda. Então, eu não sei se a galera da Fiocruz vai me aceitar lá para eu ser aluno deles no mestrado, mas eu estou propondo uma dissertação sobre um estudo comparado, né, do sistema de saúde público da Índia, do Brasil e da China, que são grandes países, que têm sistemas de saúde público muito grandes, e como é que eles lidam com crise, né, principalmente nessa situação do Covid, por exemplo, né, usando práticas integrativas e complementares. Então, na Índia, eles usam a medicina chinesa, né? Na China, usam a medicina chinesa, na Índia, usam o Ayurveda, o Siddha e o Unani, e no Brasil, a gente tem as PICs, né? As práticas integrativas e complementares. Então, eu espero poder, no mestrado e depois no doutorado, pesquisar, né? Fazer um paralelo entre políticas de saúde pública nesses grandes países e como é que eles respondem à crise usando as práticas integrativas e complementares. Não sei se isso ficou claro ou se pareceu meio coisa de nerd demais, assim, mas é o que eu estou querendo estudar. Nossa, aqui para mim não pareceu coisa de nerd, acho que para ninguém apareceu. E assim, obviamente você vai ser aceito, Matheus, não tenho a menor dúvida, assim, Vamos ver. porque Meu Deus. não, vai ser um. Eles vão perder, né, essa oportunidade se eles não te aceitarem, porque assim. Vamos começar assim, o que que é medicina ayurvédica? Ela é aceita como medicina de fato para tratamento, né? Porque além de médico ayurvédico, você é cirurgião, né? Como são as cirurgias ayurvédicas, né? Maravilha de tese, olha só, o pessoal já está aqui, ó, elogiando, ficou super claro, interessantíssimo, tá todo mundo aqui batendo palmas, Matheus. E bom, tomara que Olha que maravilha. o pessoal da banca lá da Fiocruz pense a mesma coisa que vocês e sejam generosos que nem vocês são, porque a academia, né, tem as suas determinações lá. Então, o Ayurveda é um sistema de saúde milenar. Ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS. Ele, na Índia, é um sistema de saúde público, então tem hospitais públicos, onde eu estudei e trabalhei, né, ao longo desses quase 7 anos que eu morei na Índia.
Foi lá que eu estudei e trabalhei, foi no hospital público. Então, no Brasil, o Ayurveda é reconhecido como um sistema público dentro do SUS, dentro das PICs, que são as práticas integrativas e complementares. A gente só não faz mais Ayurveda no Brasil, eu acho, porque né, eu sou o primeiro brasileiro a se formar em Ayurveda de maneira mais tradicional. Então, a gente está só começando no Brasil com Ayurveda, né? Já tem uma galera que está fazendo Ayurveda no Brasil há décadas, né? Tem a galera lá do Naradeva Shala, por exemplo. Mas medicina, Matheus, eu não conheço uma galera que fez medicina no Brasil. Fez, tem uma galera já de medicina, médico ayurvédico, Não, cirurgião então. ayurvédico ou Então, terapeuta? médico ayurvédico não tem, porque eu sou o primeiro. Porque no Brasil, Pois é. o Ayurveda ainda não é uma especialização médica, né? Porque não tinha ninguém para ajudar a fazer esse negócio. Aí a gente está começando a criar, né, os cursos e tal. A gente está agora, o doutor, eu vi que o Ricardo Balsimelli entrou na live aqui agora. Então o Ricardo, a gente está começando a desenhar uma pós em medicina integrativa e Ayurveda para colocar em faculdades, né, no Brasil. Então estamos estudando algumas possibilidades de faculdades públicas também até para conseguir colocar esse conhecimento no mapa. Então, o que tem hoje no Brasil são terapeutas ayurvédicos, que já fazem um trabalho maravilhoso, e tem médicos modernos que fizeram especialização ou algum curso em Ayurveda. Mas ainda não tem pessoas que. Agora já tem uma galera na Índia. Então a gente tem uma leva de médicos ayurvédicos sendo formados agora na Índia. Então o futuro é bem promissor para a gente, sabe? A tendência é só melhorar a qualidade do Ayurveda no Brasil. E se a gente conseguir colocar o Ayurveda dentro do SUS, a gente consegue gerar acesso para esse sistema de saúde que é tão Por bonito favor, para as pessoas. por favor. Matheus, então você dá aula para médicos Dou, também, eu dou aula para. médicos formados no Brasil. Exato. Olha que maravilha! É maravilha. Tá todo mundo falando maravilha, todo mundo está com o mesmo pensamento. Estamos em sincronicidade aqui, pessoal. Realmente é uma maravilha. Estou assim encantada, Que bom. né? Então é Eu dou isso. aula para E- médicos, para nutricionistas, para psicólogos, para fisioterapeutas. A gente tem, dentro da comunidade, tem um grupo de estudos de casos clínicos, por exemplo, a gente se encontra uma vez por mês e tem sempre dezenas de pessoas que participam desse grupo, que são profissionais de saúde de várias formações diferentes, que a gente se junta para analisar um caso que eu trago e proponho. E aí a gente olha, né, da perspectiva da psicologia, do Ayurveda, da nutrição, da medicina moderna, para poder integrar, né? No Vida Veda a gente organiza um congresso de medicina integrativa, então todo ano tem, ano que vem vai ser o quarto congresso, e ano que vem o tema é saúde feminina, então vão ser 7 dias falando só sobre saúde feminina, e Ayurveda, e medicina tradicional chinesa, e medicina moderna, e nutrição. Então, uma das minhas metas é juntar esses sistemas de saúde para a gente poder beneficiar ainda mais pessoas, entendeu? Eu via muitas pessoas brigando, né? Porque eu acredito em Ayurveda, não acredito em nutrição. Eu acredito em nutrição, não acredito em não sei o quê. A chinesa não funciona, o que funciona é a homeopatia. E eu acho que é o contrário, a gente devia estar se juntando. Porque se a gente juntar os homeopatas, os antroposóficos, os ayurvédicos, os chineses, os modernos, os psicólogos, os nutris, todo mundo, imagina quem é que vai ganhar com isso. Quem vai ganhar com isso são os nossos pacientes, são as pessoas, é a sociedade como um todo. Então, Com certeza. o nosso objetivo é Eu isso. vou até fazer uma analogia aqui agora. Eu estava falando esses dias com o professor de Vedanta, né? Eu falei, professor, escreve um livro, por favor, sobre isso. Meu professor de Vedanta, né? Eu estou com um terço católico aqui, que E eu uma. ganhei, e eu estou com o meu Japamala, né? Esse terço aqui eu ganhei até das freiras do Mosteiro de São Bento, freiras que vivem em clausura, eu fui permitida entrar lá e ficar com elas. E meu japa, que às vezes eu faço 1080 vezes por dia, até mais, dependendo como o meu mestre pede para eu fazer, eu sigo as instruções direitinho, como manda o figurino. E meu professor, assim, ele não é cristão, mas e no Brasil, assim, a maioria das pessoas são cristãs, né? Das religiões, assim, né? Até os espíritas são cristãos, né? Eles acreditam em Cristo. E o meu professor não, eu falei. E ele começou a fazer essa investigação também. Então, assim, a gente tem que realmente se juntar, gente.
né? Por que que eu não posso ser cristã se eu sou de uma família cristã, minha avó era ministra de igreja, e eu não posso estudar Vedanta, eu não posso estudar Ayurveda, né? Yoga? Pode, tá tudo certo, né? Deus é tudo, Ishvara é tudo, né? Tudo que a gente vê é Ishvara, tudo. Então as pessoas têm que ter uma mente um pouquinho mais aberta, abrir um pouquinho mais o coração, para ver que a gente está aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E preconceito não cabe mais nesse mundo que a gente está aqui agora, né? Você vê o Rodrigo, primeiro médico da filha dele, não foi um médico convencional, Sim, foi um médico ayurvédico, né? E que maravilha, porque o Ayurveda ele não só trata as pessoas, né? Ele vai na raiz do problema, que eu acho muito bacana, que por isso eu sigo o Ayurveda, estudo o Ayurveda, porque assim, remédios, assim, indústria que a gente tem de farmácia aqui no Brasil e no mundo, sim. né? Gente, é uma coisa assim, é uma organização criminosa, desculpe até o termo, forte, professor. Porque assim, o Ayurveda não faz isso. O Ayurveda, ele vai atrás do que está causando o seu problema de saúde. Ele vai na raiz e ele vai tratar a raiz do seu problema e você não vai precisar ficar a vida inteira tomando remédio. Olha que coisa boa, né? Não é isso, Matheus? Eu falei errado. Não, assim, eu acho que dá para qualificar um pouco, né, na minha opinião atual, Sim, porque é, o sistema o sistema farmacológico, né, ele é um sistema, né, muito importante, né, para a gente, porque é isso, tem doenças que precisam de alguns remédios e é graças a essas grandes indústrias farmacêuticas que a gente criou, né, alguns remédios, graças ao incentivo de pesquisa e tudo mais. Eu não acho que é uma questão nem de defender nem de condenar, né, porque no Ayurveda, por exemplo, hoje em dia, a gente tem farmacêuticas ayurvédicas que também tem um formato de organização, que também tem um foco no lucro, em criar uma dependência das pessoas com o consumo daquelas coisas, e fazem isso com uma bandeira de Ayurveda. Então, eu gosto de criar uma divisão bem clara entre o sistema e a medicina. Tipo, a medicina moderna em si, ela é um bálsamo, né, para as pessoas, ela ajuda muita gente, né? Os profissionais de saúde estão aí ralando, né, em pronto-socorro e tal, tentando ajudar. Mas o nosso sistema, ele é um sistema muito complicado, que acaba incentivando, por exemplo, o consumo, o caminho, o corte de caminho, a cápsula que vai resolver a minha dor de cabeça, mas não vai, como você falou muito bem, na causa do problema. E o Ayurveda, muitas vezes, quando ele é bem feito, ele não faz isso. Ele vai na causa do problema, ouve o paciente do jeito que ele é e não é tão medicamentoso necessariamente. Mas tem um Ayurveda também mal feito. E a medicina moderna bem feita e o Ayurveda bem feito são muito parecidos. E o Ayurveda mal feito e a medicina moderna mal feita também são muito parecidos. Então, eu não gosto muito de endeusar o Ayurveda e, tipo, diminuir, por exemplo, um outro sistema, né? Eu acho que eu vivi, né, o sistema de saúde pública ayurvédico na Índia. E eu estava sentado, por exemplo, num hospital público e vinha o representante da farmacêutica ayurvédica fazer propaganda e oferecer coisa para gente. E eu sei que, como eu passei isso no hospital ayurvédico, meus colegas médicos modernos passam isso nos hospitais modernos. Mas isso não tem a ver com o médico, né? Não tem a ver com a medicina, tem a ver com o sistema que a gente vive, que é um sistema que o Congresso de Pediatria pode ser patrocinado pela Nestlé, que é uma indústria alimentícia. E aí isso começa a criar conflitos de interesse e vieses na formação da ciência. Então, na hora que você tem um médico, um pediatra, sendo orientado no trabalho dele pela Nestlé, talvez isso ele não esteja fazendo medicina baseada em evidências, ele esteja fazendo uma medicina baseada em algum tipo de viés capitalista, por exemplo. Só que isso acontece no Ayurveda igual. Né? Hoje em dia, você tem em grandes farmacêuticas ayurvédicas que também influenciam o trabalho dos médicos ayurvédicos. Então, eu acho que é muito menos uma luta por mais qualidade de atendimento de saúde, é muito mais uma luta para que os profissionais de saúde não precisem depender disso para pagar as contas. Porque você tem hoje, por exemplo, no nosso país, aqui no Brasil, enfermeiras e enfermeiros, médicos e médicas que querem trabalhar e não conseguem.
porque são absolutamente mal pagos, porque viram noite e não conseguem. Tem que fazer 300 plantões para poder pagar as contas e fechar o mês. E aí, olha que. Médico e professor no Brasil, assim, os salários são vexatórios, realmente. Mas então, você vê, E estudam 8 anos, para se formar. É uma coisa assim, é muito triste, assim. então, a nossa Sim. sociedade, ela não tá do jeito que ela tá à toa. As pessoas, elas gostam de olhar para a sociedade e parece que elas ficam surpresas. Por que que as pessoas morrem de doença cardiovascular e de câncer? Por que que o sistema de saúde é tão mal, o orçamento é tão baixo? Por que que as pessoas são mal educadas e não sabem fazer conta direito e não têm planejamento financeiro? Não é porque as pessoas são ruins ou porque as pessoas moram num lugar X ou porque elas são brasileiras e o passaporte delas é de uma cor ou não é de outra. É porque a gente tem um sistema que incentiva o consumo de alimentos industrializados, porque tem uma indústria que ganha com isso. É porque você tem um sistema, né, do nosso país que tem 500 anos que ele abusa, explora e maltrata as pessoas, porque a gente foi uma colônia, né, e continua meio que sendo, né, uma mentalidade de colônia. Né? Algumas pessoas são donos do país inteiro e nós somos súditos, né? Só que não mais do mesmo jeito, mas na prática é meio que isso. Né? A gente acaba sendo consumidor em vez de ser gente. E aí você tem um país que, como outros países também são, que infelizmente paga mal os professores e paga mal os profissionais de saúde, e por acaso é um país mal educado e doente. É claro, se você não tem, né, bons profissionais de educação sendo bem remunerados e educando as pessoas direito, é óbvio que as pessoas não vão ser bem educadas, porque isso não acontece espontaneamente. É óbvio que se você tem profissionais de saúde, por mais que eles queiram ajudar, se eles não têm base para fazer essa ajuda, se eles não têm as ferramentas mínimas que eles precisam, se eles não conseguem chegar no final do dia em casa e deitar no travesseiro sabendo que eles vão pagar as contas no final do mês, com a inflação que a gente vive hoje em dia, e um profissional de enfermagem sendo não só mal remunerado, como não reconhecido pelo governo, dizendo que enfermeiro é uma profissão que não é nada. E pessoas absolutamente essenciais para o sistema funcionar, como os nutricionistas e as nutricionistas são, como cozinheiros, sabe? Tipo, a gente valoriza algumas profissões em detrimento de outras. E esse sistema, ele cria a sociedade que a gente tem. Né? Então, se a gente não fizer uma mudança bem sistêmica, não tem como. Então, assim, eu sou professor há 20 anos. Meu primeiro profissão, quando eu tive 18 anos de carteira assinada, foi dando aula de geografia e história. Né? Eu sou professora, Matheus, também. Eu sou pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, sou terapeuta de reprocessamento de memórias traumáticas, também outras alternativas como radiestesia, enfim, várias coisas. Legal. E já estou no Vedanta e no Yoga já tem 20 anos e estudando Ayurveda. E Sim. como você bem colocou, assim, tem profissionais e profissionais. Eu me coloquei de uma maneira um pouco equivocada aqui. Realmente eu comecei no Ayurveda, um profissional equivocado também, assim, né? Que falaram que meu dosha era Pitta, Vata e Kapha, nessa ordem e fixo, né? Assim, como se eu fosse Pitta, Vata e Kapha eternamente, né? E a gente sabe que não é bem assim, né, professor? Exatamente. Eu acho que essa. Eu estava, talvez, Pitta, Vata e Kapha na época, né? E, assim, ela foi uma profissional, né? E ela viu a minha ancestralidade, viu fotos minha pequena, viu que eu sou bem branquinha, magrinha, enfim, e que, assim, o meu gênio. E aí eu sou Pita Vata e Kapha eternamente, né? Não, né, professor? Então, Não, a gente tem elementos. para sempre não, né? A gente tem elementos que são mutáveis, né, na nossa saúde, na nossa vida, né, na nossa mente, no nosso corpo. E tem alguns elementos que a gente chama de prakruti, né, que é como se fosse a sua genética, né, que você nasce com eles e você carrega eles ao longo da vida, mas manifesta eles de maneiras diferentes. O que você está falando é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acabam usando o conhecimento da Ayurveda e todas as outras formas de conhecimento como ferramentas para rotular e para limitar, né, a expressão do ser humano, que é uma expressão muito ampla, né, muito bonita.
como todo mundo tem que comer no mesmo horário, fazer a mesma dieta e tudo mais. E o ser humano é um animal tão bonito, né, em termos de pluralidade de expressão, né, tão individual, né, ao mesmo tempo, que é muitos bilhões, né, de seres humanos, mas a gente consegue ser bastante individual, né? Cada pessoa consegue ser diferente da outra. E eu acho que o Ayurveda, como outros sistemas de conhecimento, muitas vezes, eles são usados de maneira equivocada para limitar a expressão humana. E aí eu digo que eles acabam funcionando como ferramentas de aprisionamento, né, da consciência. Quando o Ayurveda, na verdade, ele, para mim, deveria ser usado como uma ferramenta de libertação. Eu gosto de dizer que saúde é liberdade, né? E então, o aprendizado do Ayurveda, o estudo do Ayurveda, assim como da nutrição, da psicologia, deveriam servir para te libertar e não para te aprisionar. Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta sempre para as pessoas, e faço ela para as pessoas que estão aqui agora com a gente, né? Se você está estudando alguma coisa, ou você está mudando a sua saúde, a tua visão de mundo, da sua alimentação, do seu sono, dos seus pilares da saúde, ela é uma visão que te aprisiona ou ela é uma visão que te liberta. E todas as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, elas vão levando a gente para um lugar mais aprisionado, digamos assim, ou para um lugar mais de libertação. E eu estimulo as pessoas a optarem por um caminho de libertação, que eu acho que é esse o caminho mais bonito que tem, sabe? Isso eu nem sabia. Colocaram que eu tenho olhos brilhantes de pita. Nem sabia que os olhos de pita são brilhantes, mas É porque não sabia. os É olhos porque eu medito muito, gente. Eu medito muito, deve ser por isso. Os olhos, eles são, eles têm como base, né, para o funcionamento tejas, né, que é a luz, que é o fogo. E eles funcionam com base num bom funcionamento de Pitta Dosha. Mas, na verdade, se você olhar direitinho nos Samhitas, as pessoas que têm olhos brilhantes, grandes e bonitos e tal, normalmente são olhos de Kapha Dosha e não de Pitta Dosha. Então, isso é uma. Só corrigindo aí o comentário da nossa amiga, do olhos de Pitta, né? Os olhos que são molhadinhos e quando você olha para a pessoa nos olhos, você acha que os olhos são bonitos, né? E acalentadores e sedutores, normalmente são olhos de capa e não olhos de pita. Meus olhos são de quê, professor? Eu não consigo ver direito. Você tem o olho meio puxadinho, mais pequenininho, sabe? É. É, é. Eu mal consigo ver. Eu não sei se as pessoas estavam. Porque eu tenho um zoião também, né? Você tem o olho mais assim, mais fininho. É, meu olho é puxadinho, mais puxadinho, né? Total. E aí eu acho que a gente podia, Carol, falar. Mas tem um monte de pergunta aqui. Eu queria falar dos quatro pilares, queria falar do SUS e tem perguntas das pessoas. Eu entrei nessa história do Doxa para a gente já matar uma pergunta, porque Ah, assim, pelo menos cinco, né, professor? Pelo menos cinco. Aí uma a gente já matou dos Doxas aqui. Aí eu entrei assim, sabe? Falei, gente, deixa eu perguntar logo dos Doxas. Já falo de mim, já matamos o Doxa. Então, os doshas, eles têm, eles são, talvez por características, sim, eles permanecem, né, por hereditariedade na pessoa durante a vida, mas eles podem ter períodos que mudam, vamos dizer assim, são, né? são dois, Eu posso estar mais vatinha agora, por exemplo, do que pita, né? são dois Aí eu conceitos. não como pimenta a vida inteira, Matheus. Não como pimenta a vida, porque me falaram isso há 10 anos atrás. Não, não posso comer pimenta. Não, não é assim. Desse modelo, eu sou desse modelo, tá? Eu sigo assim o script, eu sou toda certinha, né? Isso é bem pita, né? Eu sou assim, eu começo uma coisa, eu quero terminar, né? Eu quero terminar, não, eu termino, né? Eu termino. Assim, acho que eu nunca comecei um curso assim e deixei pela metade. Então, essa resistência. Isso é pitinha, né? Isso é pitinha, isso é um pitinha, né? Não, Não, é o quê? a capacidade de É- você permanecer fazendo alguma coisa, a estabilidade de mente para você continuar é uma característica muito típica de capa dosha e não de pita. O pita, Viu, gente? Então meus olhos podem ser de capa, ducha, tá? Tô fazendo consulta online, né? Olha só que feio, gente. mas é bom, né? É bom porque você consegue entender e exemplificar, né? Exatamente. E as pessoas também, né? As pessoas também, né? Olha que bacana. Sim, sim. Então, professor, o que que você quer falar? Não, eu acho que você fez uma pergunta muito boa sobre a coisa dos pilares da saúde, que eu acho que vale uma explanação, né? Quando você botou lá no início, a gente ainda não abordou, né? Então,
Você me perguntou assim, né? A gente sabe que no sistema ayurvédico ou védico, são três pilares da saúde, né? Mas o Vida Veda fala de quatro pilares da saúde. Como é que é esse negócio? Então, acho que isso vale a pena explicar. No sistema védico, e o Ayurveda, né, tradicionalmente, né, faz parte desse sistema védico, claro, né? A gente fala que são três pilares da saúde que eles chamam de Trayopastamba. Trair, Upastamba, né? Upastamba é aquilo que sustenta, um pilar. Trair são três, né? Parecido com o português, o número três. E eles falam que é Ahara, Nidra e Brahmacharya, ou Abrahmacharya, depende da linhagem. Ahara é a alimentação, Nidra é o sono, e Brahmacharya é traduzido de várias maneiras diferentes. Literalmente significa Brahma, né, o universo, a natureza, Charya, você seguir, ter rotinas que estão alinhadas com o universo, com a natureza. Para algumas tradições religiosas específicas, a palavra brahmacharya é traduzida como celibato. Quer dizer, brahmachari é a pessoa que abre mão da atividade sexual porque ela entrou para alguma diretriz religiosa, alguma coisa assim. No yoga, por exemplo, né, nos princípios éticos e morais do yoga, Brahmacharya é exatamente isso. Exato, exato. Abstinência, né? Enfim. Exato, a abstinência sexual. E aí as pessoas, quando eu falava de Ahara Nidra e Brahmacharya, elas muitas vezes iam para esse lugar do tipo, eu já ouvi falar disso no yoga e isso é abstinência. E eu tinha que explicar, não é bem abstinência, na verdade, porque tem outros elementos de boa convivência social, de conectar com o seu Dharma, isso tudo é Brahmacharya. Né? Mas aí eu, né, via que era difícil das pessoas entenderem e um dos meus objetivos é simplificar o Ayurveda e tornar ele prático para as pessoas. Eu não quero que todo mundo tenha que estudar sânscrito, morar na Índia, fazer yoga, nem nada disso. Eu quero que a pessoa seja feliz e seja livre. Né? Esse é o meu objetivo. Então, eu simplifiquei. Eu falei, esquece o Brahmacharya, né? Porque ele é... Isso é Vedanta, hein? Isso é Vedanta, hein? Eu já sou livre e feliz. Sim. Eu já sou livre e feliz. As pessoas não estão entendendo isso. Eu já sou livre e feliz. Né? Onde está a minha felicidade? Eu já sou feliz. Né? Onde está a minha liberdade? Eu já sou livre. Os Isso é taoístas, Vedanta total, né? os taoístas, eles dizem, né, que a vida é a jornada da pessoa para o centro da roda de onde ela nunca saiu. Né? Então a gente tem a sensação de que eu preciso chegar lá, né? E aí os ensinamentos védicos, o Vedanta é uma das maneiras de entender os Vedas, né? Como o Ayurveda também é uma perspectiva sobre os Vedas. O Vedanta, ele aponta para esse lugar, do tipo, mas você vai chegar onde, né? E onde é que você pode chegar que você já não está? Esse é uma exploração que eu coloquei dentro do que eu chamo de pilar do silêncio. Então eu peguei o Brahmacharya, que é um pilar da saúde, e eu desmembrei ele em movimento e silêncio. Então eu fiquei com a alimentação, que é um pilar tradicional, o sono, que é um pilar tradicional, o movimento e o silêncio. E no silêncio, a gente faz essa investigação que você está colocando muito bem. Essa investigação de quem você é de verdade, né? E se você precisa virar alguma coisa que você ainda não é. Né? Isso é uma investigação bem ayurvédica, diga-se de passagem. Também uma investigação ayurvédica, uma investigação védica, uma investigação do yoga, é uma investigação do cristianismo, ela é uma investigação do budismo, ela é uma investigação do islamismo, ela é uma investigação do ser humano que quando o ser humano ele vem para a existência, ele fica meio perdido. Né? No yoga vocês falam dos kleshas, né? Tem alguns elementos que dão uma bagunçada, né, na mente, dão uma desequilibrada na percepção humana. No Ayurveda, a gente fala dessas oscilações da mente também, né? Como a pessoa ela perde o discernimento dela, por exemplo, né? A mente humana ela oscila, né? A gente fala que tem dois fatores que fazem a mente oscilar, que a gente chama de rajas e tamas. Né? Rajas deixa a mente muito agitada e o tamas deixa a mente mais letárgica. E aí a pessoa com a mente mais agitada, ela tem terapias que ela pode fazer para ela equilibrar a mente de volta. A pessoa que tem a mente muito letárgica pode dar uma agitada na mente para a mente poder ficar também de novo num lugar de equilíbrio. Então, essa investigação, ela está dentro do pilar do silêncio. Aí, né, 4 pilares da saúde, né? A alimentação, porque você, né, depende de tudo que você come para formar, né, os tecidos, o seu corpo, e você era uma molécula, né, uma célulazinha, um zigoto lá na barriga da tua mãe, e hoje vocês têm, sei lá, 100 trilhões de células aí, contando bactérias, fungos, parasitas e tudo que convive aí contigo. E esse crescimento de uma célula para 10 trilhões de células acontece graças à sua alimentação. As pessoas às vezes não param para
pensar como é o que eu como, que, sabe, essa pele aqui, isso aqui era milho, era pão, era brócolis, entendeu? Que o meu corpo transformou, pegou o brócolis, desfez ele e reagrupou ele para virar barba, para virar dente, para virar lábio, para virar mão. A minha mão ela não virou mão do nada. Foi o meu corpo pegando nutrientes e faz isso o tempo inteiro. A minha pele está o tempo inteiro se renovando, pegando nutrientes da minha alimentação e fazendo nova camada de pele. Então, as pessoas às vezes não entendem como você é muito dependente, em termos de saúde, daquilo que você bota para dentro em termos de alimentação. E o ar, né, a respiração, também é um elemento de nutrição do corpo. A gente se nutre de alimento que você mastiga e engole e de ar que você respira e dos líquidos, né, que você bebe, basicamente. Então, o pilar da alimentação é fundamental. Né? O sono, né, que é um pilar da saúde, que as pessoas na nossa sociedade dizem, né? Eu durmo quando eu morrer, né? Tipo, eu descanso quando eu acabar minha vida, né? Eu tenho que trabalhar enquanto eles dormem. A gente tem umas ideias assim, né? De que o sono não é importante. E o sono é um pilar fundamental da saúde, né? Você que malha, você faz musculatura quando você está dormindo. Você que estuda, você fixa a memória quando está dormindo. Você que come, você organiza os seus hormônios, inclusive, quando você está dormindo. Então, é no sono que a gente dá uma organizada no campo, né, no corpo e na saúde. Então, não vale a pena abrir mão do sono para poder malhar mais. Abrir mão do sono para ver uma série, por exemplo. Porque você está hipotecando a sua saúde. Você está dando sono com uma mão e não está recebendo muita coisa com a outra, na verdade. Né? Movimento, que é um pilar da saúde fundamental, porque não tem como a gente não se mexer, né? Você de repente não precisa se mexer que nem eu, né? Porque eu gesticulo, eu pareço aquele boneco do posto quando eu tô dando aula, né? Eu falo, bagunço, me mexo inteiro e tal. A pessoa às vezes pode ficar mais calminha, mas ó, só de respirar, só de levantar e ir até o banheiro, de lavar o rosto, de comer, você está se mexendo. Então, a qualidade do seu movimento ela é fundamental para a saúde humana. E o pilar do silêncio, que é essa investigação que você pontuou muito bem, né? Essa ideia de quem é você, né? No final dessa história toda. Tem tanta coisa que a gente olha em volta, né? E a gente se identifica de maneira equivocada com essas coisas, né? Meu celular, minha caneta, né? Meu caderno, meu cartão do banco, minha namorada, né? Meu pai, minha mãe, né? Meus amigos, meu carro. E aí tem muito medo, Quanto ego, né, Matheus? Quanto ego, né? Meu. mas 3 aninhos de idade. Eu que sou professora, tá com egocentrismo dos 3 anos de idade. É meu, me dá, é meu, é meu. e assim, E aí esquece de olhar para você, né, professor? é que o ego Que tudo tá aqui, né? ele é uma ferramenta fundamental de sobrevivência, né? Não dá para você também falar, eu vou abrir Sim, tudo óbvio. que é meu. Então, aí vai vir a Receita Federal e vai falar: não, meu filho, você tem o seu imposto de renda para pagar, entendeu? Você tem boletos, tem que pagar as contas da luz. A conta da luz está lá com o teu nome, é teu nome, né? O ego ele é uma ferramenta importante, como um carro é uma ferramenta importante. O Ó, problema. digerindo as experiências no sono. Isso Exato, aí, que exato. acabou de falar. E Se eu não dormir, eu não sou nada no outro dia. Eu acho que a noite foi feita para dormir, assim. Eu nunca fui de balada, Enfim, não bebo, nunca usei droga na vida, nunca fumei na vida, assim. E à noite o pessoal normalmente sai para fazer tudo isso, né? você E eu nasce sou meio ET, sabe, professor? E aí eu falo, gente, eu preciso dormir à noite porque eu acordo às 5 horas da manhã e eu faço meu dia na diária muito bem feitinho, né? Assim, há muito tempo e faz muito bem para mim, né? Se não faz bem para você, that's alright, no problem. Mas para mim, assim, assim, imprescindível que eu tenha uma noite de sono bem dormida, que eu me alimente bem, porque eu sinto as sutilezas e as diferenças no dia que às vezes vou falar assim um termo meio chulo, né, que a gente meio que escorrega na jaca, assim, meio que dá aquela escorregada ou come alguma do horário tarde, vai dormir, seu sono fica diferente. No outro dia você não rende da mesma forma, né? Você sente, né? É sutil no seu corpo, mas você sente, né, professor? É verdade, é isso mesmo.
Que mais? Então é isso. O pessoal tá adorando aqui você falando dos pilares aí, dos 4 pilares. O pessoal tá aqui falando um monte de coisa. Não dá para ler tudo, gente. Eu não vou ficar interrompendo assim, mas assim, o pessoal tá adorando aqui, ó. Que bom, tem um monte de conteúdo lá no YouTube se vocês quiserem ver mais. É, tem que ir lá, né? E assim, já tá terminando, né, professor? Foi tão rápido, gente, mas assim, vamos aqui para as perguntas. A gente já falou, né, se os doxas mudam, professor. Uma das perguntas assim que mais que eu botei na caixinha de perguntas, todo mundo queria saber de doxas. O interesse de doxas foi assim predominante nas perguntas, né? Eu acho até que porque você vai falar alguma coisa de doxa, acho que o pessoal já se ligou assim, né? Dessa investigação aí tinha muita pergunta de doxa. Eu falei, vou pegar umazinho, pegar umazinha. Os doxas mudam, a gente já falou um pouquinho aqui de doxas, né? Assim, essa investigação que se o pessoal for lá agora, no seu perfil, Vida Veda Underline, e for lá na bio e for clicar lá, vai ser essa investigação de doxas que eles vão encontrar, professor? Vai Não, ser isso que eles vão... Não vai ser isso? O que que é, então? Vamos não, falar das duas coisas, então. Se os doxas mudam legal, e o que que eles vão encontrar quando eles forem lá, quando tá eles bom. clicarem lá. Bom, os doshas mudam e também não mudam, né? Então tem duas questões que são importantes, né? Você entender a Que a gente já falou que não muda, né? Você já falou que não muda resposta. e na pessoa aqui, né? E Exato. aí o pessoal pode ver, porque a gente não pode perder tempo. Então, tem um elemento para Kruti, e esse elemento a gente diz que é imutável, e tem um elemento que a gente chama de Vikruti, que é o elemento que é mutável. Então, Uhum. as duas coisas são verdade. Os doshas não mudam e eles também mudam. Pronto. Então, essa é a resposta dos doshas. Se vocês forem lá na minha bio e clicarem no link, o que está rolando agora, se eu não me engano, é a inscrição para um curso que a gente vai ter de novo gratuito sobre diagnóstico Já, de Ayurveda. Então, é porque a minha equipe muda, né, o link lá da bio de vez em quando, mas se eu tiver correto, o que está rolando agora é diagnóstico, é assim, eu vi hoje. Eu vi hoje. é fazer um curso gratuito do dia 3 ao dia 7 de outubro, daqui a umas 2 semanas. E nesse curso eu vou ter 5 aulas, eu vou explicar cada um dos 5 aspectos do diagnóstico no Ayurveda. Esse curso já é um curso para quem já tem interesse em Ayurveda, um curso para quem já é profissional de saúde ou trabalha com yoga, com terapias e tal. Mas tem um outro curso gratuito nosso que chama Essência do Ayurveda, que é para quem não sabe nada de Ayurveda, mas quer, sei lá, pegar um galinho do Ayurveda para começar, assim. Ele Já fiz, vale a pena fazer, hein, pessoal? Ainda ganha certificado de formiguinha. Entende? E aí basta você jogar no Google, né? A essência do Ayurveda que você vai achar, mas eu acho que é Vida Veda Vida Veda. barra essência que tem lá, né? E aí é outro curso gratuito para quem está mais começando. O diagnóstico, ele é um curso para quem já tem interesse mesmo em área de saúde. E aí tá lá o link na bio do Instagram. A gente cria esses conteúdos, esses cursos Pode ir lá, para Márcia. beneficiar as. Pode ir lá. Que Tem bom, gente querendo conhecer, olha só. Pode ir lá. que bom. Professor, como funcionam os atendimentos no Ayurveda? O que que o pessoal vai encontrar na equipe do Vida Veda? Se procurar a equipe do Vida Veda, o que que a pessoa vai poder encontrar, tratar, curar? Quais são os profissionais que estão dentro do Vida Veda? Então, a gente tem, caramba, uns 15 professores que dão aula nos cursos do VV hoje em dia. E são muitos médicos, nutris, psicólogos e tal, uma galera bem mescladona. Eu atendo, né? Eu faço consulta, a minha agenda ela é meio complicadinha, tem uma lista de espera, né, para eu conseguir ver. E muitas vezes eu remeto, né, para os meus alunos e alunas. Então, eu tenho um curso de formação e a galera que vai saindo desse curso de formação, né, à medida que forem se formando no curso de formação, a gente vai indicando também. Então, tem de um tudo, Ana, cara, tem de um tudo lá dentro. E dependendo do que a pessoa precisar, ela pode mandar uma mensagem para a gente no Instagram dizendo: olha, eu tô precisando de tal coisa. E aí a minha equipe, com todo carinho, vai lá e te responde, vai te dizer: olha, procura por isso aqui, tem esse conteúdo no YouTube, manda uma mensagem para essa nutricionista que ela pode te ajudar. Então, a minha equipe ela adora direcionar as pessoas para o caminho certo. A empresa serve para servir, né, a sociedade. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, manda um DM lá pra gente no Insta, aqui no Insta, né?
que a minha equipe vai te responder com o maior carinho. Se precisar de qualquer, se a gente puder ajudar, né, na tua saúde. Quero todos. Tá escrito aqui, ó. Alguém escreveu, quero todos. Legal, Então, como Regina. os os atendimentos, pessoal, é só como o professor falou, manda aí um direct que eles vão encaminhar você para a pessoa. Oi, chefe. Ó, professor. Oi, chefe. Quem é? Eu não sei, Caramuja, eu não sei quem é Caramuja, obrigado. Eu não, acho que eu não sou seu chefe ainda, não. Você não está trabalhando no Vida Vida ainda, né? Quem sabe já está prevendo o futuro. Matheus, muito feliz que você tirou um pouco do seu tempo, disponibilizou para gente, Imagina. né? Então, pessoal, cirurgia, como é? Olha só que interessante. Essa eu também não sei, professor. Você pode falar como é uma cirurgia do Ayurveda? Posso sim. Obrigado. Bom, primeiro de tudo, obrigado todo mundo pelo carinho nos comentários. Caramuja, Ô, fã, sou seu fã, sou sua eu fã, já. professor. Só tem fã aqui, olha que Caramuja, lindo. Caramuja, muito bom esse nome, cara. Se eu tivesse tido essa ideia antes, o nome do Vida Vida era Caramuja. É muito bom, obrigado pelo carinho. É, cirurgia no Ayurveda é um procedimento como cirurgia na medicina moderna. É que assim, o Ayurveda tem cirurgia há milhares e milhares de anos, né? A gente tem um livro, um manual de cirurgia de uns 2000 anos atrás, que já falava de transplante de coração e um monte de coisa. Mas na prática, hoje em dia, né, eu fiz 1 ano e meio de rotação em cirurgia, né, no hospital. E, e a real é que a medicina moderna, na maioria dos casos cirúrgicos, é muito superior ao Ayurveda. Então, isso é uma coisa que eu acho bonito a gente falar, né? Do tipo, a gente reconhecer. Tem coisas que o Ayurveda é muito bom. Por exemplo, a gente é muito bom com doença crônica, a gente é muito bom com doença autoimune, a gente é muito bom com doença neurológica. E tem coisas que o Ayurveda é ok, mas não é incrível. Tipo, acidente de carro, né? Você vai traumatologia, você não vai ter sofrer um acidente de carro e falar, por favor, chamem um médico ayurvédico. Porque os médicos modernos, né, a emergência moderna, é muito superior à emergência ayurvédica. Então, por isso que eu digo, a integração, e se eu puder deixar essa última mensagem aqui antes da gente terminar, a minha Tá muito bem, Matheus, muito bem, realmente. Muito bem, integração né? é o caminho. É porque eu acho que as pessoas hoje, né, o que eu quis falar, né, no início, é que as pessoas hoje, elas, tudo, elas procuram um remédio, às vezes até sem se consultar com o médico, sabe? Então isso me preocupa muito. Eu vejo pessoas tomando, assim, até da minha família, assim, 10 remédios por dia, diferentes, assim, todos os dias. Eu falo, meu Deus do céu, gente, essa pessoa está totalmente intoxicada e ela se torna refém daquilo, sabe? E aí eu digo isso assim, que o Ayurveda ele trata realmente a raiz da questão do problema. Então, assim, isso já é um problema para mim, sabe? Quando eu vejo uma questão dessa, assim, uma pessoa que vive refém de remédios, às vezes não tem necessidade, talvez tenha necessidade de tomar um, dois, né, por um problema de saúde realmente grave, né, que se tem que tomar, né, enfim, um hipertenso, por exemplo, a gente, né, tem que tomar cuidado. Mas assim, 10. Então, assim, achei. E eu quero que realmente você termine com essa fala, porque eu acho que, para não deixar, não pairar dúvidas aqui, né? A medicina do Brasil, ela é muito boa. Os dentistas do Brasil são muito bons. Eu, nos Estados Unidos, na cidade do México, quando eu ia lá, Lerita, um beijo no coração. Lerita tá mandando um beijo para você também, dizendo que bom que você voltou para o Brasil. Lerita morava no Canadá, também está no Brasil. A gente vai bater um papo esses dias. Ela é minha amiga, professora de yoga também. Legal. É, muita gente legal aqui. E, assim, eu acho essa fala sua muito importante, né? Eu acho que eu falei um pouco equivocada no início da live sobre isso, mas eu quis te dizer mesmo a respeito dos remédios, sabe? Eu acho que não é a indústria dos remédios, são as pessoas, né? Que é mais fácil você, em vez de marcar uma consulta, investigar o que você tem de fato, ir ali na farmácia, conversar e. Ai, tá doendo minha cabeça, né? Por que que sua cabeça dói todo dia? Será que é normal uma cabeça doer todo dia, professor? Então, Né? o caminho é esse mesmo, né? A gente tem que aprender a investigar um pouquinho melhor. E falando de cirurgia e falando
das diferenças entre os sistemas, né? A gente vê que o Ayurveda realmente tem muito a oferecer para o mundo moderno. O Ayurveda tem muito a oferecer para os médicos e psicólogos e nutris e tudo isso. E o que eu estava falando da mensagem final é que, para mim, é muito mais um caminho de integração mesmo. Né? Não é que o Ayurveda é bom e a medicina moderna é ruim. Né? É que a gente olhar para as fortalezas de cada sistema e a gente conseguir entender como seres humanos que esses conhecimentos são o nosso legado, assim, é nosso. Né? A medicina moderna, o Ayurveda, a medicina chinesa, é nosso, como seres humanos, sabe? Então, a gente poder entender o que no Ayurveda pode beneficiar a vida dos brasileiros, por exemplo, portugueses, o que na medicina chinesa pode beneficiar, o que na medicina moderna pode beneficiar. E aí a gente entendendo e pegando o melhor de tudo para que a nossa sociedade possa evoluir, melhorar e viver, como nos objetivos do Ayurveda, né, viver mais saudável e viver mais feliz. Então, essa é a minha mensagem final. Se vocês puderem, né, busquem conhecimento e principalmente o conhecimento de maneira integrativa, né, e não isolar conhecimentos ou promover, sei lá, uma discussão, uma briga na família também. Agora a gente vai passar por um momento de eleição que é tão complicado, né, que você vê uma fragmentação social muito profunda. Uma pessoa não Coisa horrível. outra e se colocar no lugar da outra. Então a gente acaba gerando rachas na nossa sociedade, quando a gente é muito mais parecido do que diferente. Até a pessoa que você menos gosta na vida, ela é mais parecida com você do que diferente de você. Então, encontrar esses locais de contato e de comunalidade, né? Encontrar esse local de humanidade, de carinho, para a gente poder se tratar muito melhor. Eu acho que o mundo está precisando disso. Eu pedi licença ao professor Diego, seu amigo, para botar um vídeo dele no meu feed. E ele fala justamente disso, que nós somos muito mais semelhantes do que nós imaginamos, não é mesmo? Sim, sem dúvida. E é isso mesmo, professor. A gente está. Estou vendo coisas horríveis aí com essas eleições também. Hoje, assim, a notícia é que Putin disse que vai começar com a guerra nuclear. Eu falei, uau! Eu falei, onde é que a gente está, né? A que ponto a gente chegou, né? Guerra, né? Nessa altura do. Uma verdadeira. Nessa altura do campeonato, gente, a gente. Primeiro que começou essa guerra da Ucrânia, eu falei, uau! Eu falei, hoje essa notícia de guerra nuclear. Eu falei, uau! Aí já mandei mensagem para duas astrólogas védicas. Aí eu falei, meu Deus, gente, não é que o homem é doido mesmo, assim, desculpa assim o termo, né? Mas eu falei assim, gente, ele vai fazer besteira, que coisa, né? Que triste. Enfim, vamos fazer aí, eu sou uma formiguinha e vamos fazer a nossa parte. E você faz uma parte grande, né? No Brasil, fora do Brasil, né? Trazendo o Ayurveda em português, as pessoas têm total disponibilidade, se quiser aprender, né? Essa maravilha que eu acho uma maravilha, enfim, para mim, Vedanta, Yoga e Ayurveda, assim, são vida, né? Qualidade de vida. É isso. E é só agradecer, professor, o seu Obrigado. tempo, sua disponibilidade. A Cris não falou com você, eu falei, Cris, entra lá, né? Entra na live. Ela, vou falar com Teus. Mas não entrou, né? Outro dia eu marco de bater um papo com ela aqui sobre comida mesmo, né? Vegana, eu não sou vegana, sou vegetariana. Matheus, tem gente perguntando aqui, ela irrita mesmo. Matheus, vou fazer o retiro com você em Paraty. Olha que legal, Lerita. Fico muito feliz. Aproveita e vem me ver, né? A gente tá pertinho, tá, Matheus? Legal. Aproveita e vem me ver, tá, Lerita? Tá na minha casa. Olha que legal, gente. Tá pedindo para você emanar luz na cabeça desses líderes, Matheus. Vamos compartilhar essa tarefa. Um reiki coletivo, por favor. Sim, sim. Que bom. Não tem muita gente falando coisas lindas aqui, Matheus, sobre você. São seus Que fãs, bom, eu queridos. agradeço muito. E obrigado,
Ana, também pelo seu convite. Obrigado a todo mundo aí por aparecer na live. Eu entro ao vivo também toda quarta-feira às 6h30, então se vocês precisam de alguma coisa, mandem mensagem pra gente. Eu te agradeço muito também por esses papos e a gente poder conversar com mais pessoas e ajudar e tentar servir, né? Eu acho que o importante é isso que você falou. Eu não tenho como controlar o que que o líder de um país vai fazer, mas eu tenho como controlar o que que eu vou fazer. E aí, eu não sei se vai ter guerra ou o que que vai ter, mas eu sei que guerra que está acontecendo dentro de mim e que ações que eu posso tomar, né, em volta com os meus amigos, com o meu café da manhã, com o meu sono, para eu poder, né, contaminar o mundo de uma maneira positiva. Então, eu posso controlar algumas dessas coisas, tem outras que eu não posso. Então, focar no que eu posso controlar, eu acho que é o mais interessante. Obrigado, Ana, pelo convite e obrigado a todo mundo por estar aí com a gente hoje. Eu que agradeço, Matheus Henrique, Ana Carolina e Matheus Henrique. É isso. Para quem não sabe, né, Ana Carolina e Matheus Henrique. E é isso, a gente vai aparecer também no sítio uma hora dessa, ficar lá com vocês, ficar lá com o Caio, Vai ser ótimo. fazer um dinacharya lá. Lerita, um beijo a todos, todos agradecendo, mandando 1000 corações, chamando você de lindo. Gente, me perguntaram até a altura do Matheus, eu fiquei constrangida em perguntar, né? Qual a altura? Matheus, É, né? as perguntas são assim, engraçadas, né? Sim. Enfim, gente, ó, só para esclarecer, eu morei fora, né, nos Estados Unidos, na Cidade do México, enfim, e os meus médicos que o meu pai procurava fora do Brasil, e meu pai do Banco Mundial, né, que tinha cargo diplomático, e brasileiros, tá? Então, assim, são médicos excelentes. A gente tem médicos e dentistas. Precisei fazer uma coisa na boca também lá, dentista brasileiro. São excelentes. A formação de medicina aqui de saúde no Brasil é excelente. A altura. Professor, olha aqui, agora querem saber sua altura, professor. Eu não Fala um tenho pouquinho. problema de falar nada dessas coisas. É que ele é um homem grande, gente. Ele é um homem grande, né? Eu tenho 1,86 m, é porque isso não vai melhorar a saúde de ninguém, mas eu não tenho problema. Não, não vai, né? Ele tem olhos verdes, ele é moreno, ele tá queimadinho assim porque ele foi fazer prática do Diego e esqueceu de passar protetor solar. A mamãe dele agora tá cuidando aí com cremes e afins dele, tá Né? tudo certo, né? Não é isso, Só a professor? minha mãe que não tá aqui, minha mãe tá em São Paulo. Então Ah, ah, eu tô me besuntando aqui aos pouquinhos, mas vai dar tudo certo. vai, passa um olhinho de coco. O meu mestre lá na Índia, tudo que acontece, outro dia caiu uma mesa de mármore Carrara no meu pé, né? Aí eu mandei para ele radiografia e tudo. Ele passa um olhinho de coco. Eu passei um óleo de coco antes de fazer mais procedimentos investigativos, né? Porque se eu ficar sem um pé, eu tô no sal, né? Eu sou professora de yoga. Ela, Rita, Durai, mandou eu passar um olhinho de coco no meu pé. E é porque ele já sabia que não tinha nada, né? Eu falei assim, gente, não é possível, meu pé tá preto, imenso, não aconteceu nada com o meu pé. Eu falei, uau, Cara, óleo de coco resolveu, né? Olha só que coisa, né? Um pudiari fantástico da Índia, maravilhoso, que eu amo há muitos anos. que Enfim, professor, um beijo no coração. beijo, Muito obrigada. boa noite para todo mundo. Pessoal, quer se consultar, quer saber da equipe do Vida Veda, é só mandar um direct pro Matheus. Vida Veda, underline, vai lá. É isso. Já começa a seguir, né? Gente, um beijo no coração de todos. Muito obrigada, Matheus. Beijo. Um beijo para sua mãe, maravilhosa. Astral lá em cima, gente. Adoro escutar ela falando, dando as receitas, enfim, é maravilhosa, né? Não é Maravilhosa. à toa que tem um filho maravilhoso também, não é isso? Obrigado. Um beijo. Beijo para todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.